Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 43, em conversação. O ministro da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, apesar de o governador haver se retirado ao seu círculo mais íntimo. Conversavam-se sobre os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora a nova tarefa. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. O governador acabou de dizer que há serviço para todos. Não se esqueça que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Assim, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrou na festa a comissão do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, me retirei em companhia de Lísias para gozar de conversa mais íntima. E ele perguntou: Você conhece o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Lísias, me envolvendo nas vibrações do seu imenso carinho fraterno, disse: Vamos ao seu encontro. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo de minhas relações pessoais. Daí a momento, estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes trocavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias me conduziu ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, me apresentando com generosas palavras. O ministro me acolheu com cortesia, me admitindo na sua roda com extrema bondade. A conversa continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. E Benevenuto comentava com tom grave: muito doloroso o quadro que vimos. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Então, gente, a Polônia, né? Não sei se vocês sabem, ela foi a primeira nação a ser agredida nessa guerra, tá? Por isso que ele estava vindo de lá, né? Tudo obscuro, tudo difícil. Ali não se podem esperar claridades de fé nos agressores, nem tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Então, o terror, o pavor, o ódio daqueles que estavam sendo atacados era tão grande que eles não deixavam receber auxílio espiritual, não se deixavam receber auxílio espiritual e ainda consumiam as energias dos que queriam prestar socorro. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. A comissão se demorou muito por lá?
perguntou um dos companheiros com interesse. E o ministro respondeu: todo o tempo disponível. O chefe da expedição, nosso colega de auxílio, julgou conveniente que permanecêssemos exclusivamente ligados à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Sem dúvida, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que a nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram em serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, apesar do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, o espírito humano evidencia a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para os chamados impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralhadora casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Porém, o que mais nos entristeceu foi a infeliz condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, levados pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando a todos fantasmas da cruz. Ou seja, os espíritos missionários estavam tentando ajudar aqueles que acabavam de desencarnar e ele fugia com medo. Triste. Não conseguimos entender por que a criança tem medo do escuro, enquanto nós adultos, fugimos da própria luz. E alguém perguntou, interrompendo o narrador: e não eram recolhidos para esclarecimento justo? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: sempre será possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não há outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente levadas a se reajustar, dando oportunidade a pensamentos dignos. Ou seja, se eles estavam fugindo da ajuda, não tinha outra coisa a fazer, a não ser esperar que eles se acalmassem e pedissem ajuda em suas necessidades. A ajuda estava lá, esperando o tempo de cada um. A mão estava estendida, esperando ser aceita. Deus não desampara ninguém. Portanto, é razoável que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o auxílio elevado. Aqueles que já têm arrependimento e estão dispostos a ressarcir seus erros, aqueles que já estão orando com sentimento. Lembra, André falou, descreveu uma situação assim, em que o espírito é retirado do umbral. Então, quando ele ora sinceramente, quando ele está pedindo ajuda de coração, a ajuda está lá, O próprio André passou por isso, o amigo
lembrou a ele, lembra em capítulos anteriores? Os espetáculos entrevistos foram demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. E o ministro definiu com expressiva inflexão de voz: falta de preparação religiosa, meus amigos. Não basta ao homem a inteligência apurada, é necessário iluminar seus raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, menos a fé e a confiança. Ou seja, todas as bases religiosas são as melhores possíveis, né? Somos nós que deturpamos. Mas e o Espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. As primeiras florações doutrinárias na América e na Europa não surgiram há mais de 50 anos, isso ele está falando em 1939, hein, gente? Esse movimento novo a serviço das verdades eternas não continua? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora percentagem dos aprendizes novos se aproxima dessa fonte divina copiando antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si próprios. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem como se fossem certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Ou seja, as pessoas querem ser ajudadas, mas não querem fazer a sua parte, né? Querem ser carregadas no colo, querem que tudo aconteça, né? Criancinha mimada nós somos. Enfim, procura-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós vivemos à procura de homens espiritualizados para um trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral e o ministro disse preocupado: nossos serviços são astronômicos. Porém, não esqueçamos que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.